Caros telespectadores, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre, na verdade, esta é a última aula desta lição, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Ao longo desse trimestre nós já debatemos, estudamos aí alguns pontos em relação à vida de Jesus, ao ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. E hoje, na lição de número 13, nós iremos estudar a ressurreição de Jesus. Então, o texto áureo, o texto bíblico que dá início à nossa aula se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 5, e diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, as mulheres e os anjos que disseram às mulheres: Por que buscais o vivente entre os mortos? E a verdade prática, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. Muito bem, o nosso programa EBD em Debate está apenas começando. Permaneça conosco, voltaremos em seguida, após um breve intervalo. Amados irmãos e amigos, ouvintes do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, para nós é uma alegria, um prazer, mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre de 2015 e hoje a lição de número 13, a última lição do trimestre, que tem como título A Ressurreição de Jesus. Na aula anterior, na lição 12, estudamos a respeito da morte de Jesus e hoje vamos estudar a respeito da ressurreição. Muito importante, Jesus morreu, tudo bem, e era necessário para isso, ele veio ao mundo, e ai de nós se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, a sua morte ela foi vicária, ele morreu no nosso lugar, uma morte expiatória, foi para expiar os nossos pecados e nos salvar, uma morte redentora, a vitória de Jesus sobre a morte é a sua ressurreição. Ao terceiro dia ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. É tão importante que o apóstolo Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação e ainda estávamos em nossos pecados. Então é muito importante, inclusive, os evangelhos, todos os 4 evangelhos, eles relatam a ressurreição de Jesus e nas epístolas nós temos aí um capítulo exclusivo a respeito da ressurreição, que é o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, é chamado de o capítulo da ressurreição, ali onde Paulo fala das aparições de Jesus após a ressurreição, defende a importância da doutrina da ressurreição, etc. Então, hoje, na nossa lição a respeito da ressurreição de Jesus, vamos explicar o que é a doutrina da ressurreição, expor a natureza literal e corporal da ressurreição de Cristo, elencar as evidências diretas e indiretas da ressurreição de Jesus e discutir, finalmente, o propósito da ressurreição do Senhor. A gente vê na palavra de Deus que quando Deus criou o homem, colocou ali no Jardim do Éden, o objetivo era que o homem vivesse eternamente, mas tinha uma condição que era o homem não pecar. E o teste que Deus usou ali de obediência para o homem era que o homem não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comesse, ele ia morrer. Mas infelizmente Adão e Eva eles desobedeceram, pecaram, comeram do fruto proibido e ali a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, pelo que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a morte física, a morte espiritual, ela é uma realidade, elas são realidades na vida do homem por causa do pecado, da introdução do pecado no mundo, e isso se tornou uma realidade na vida de todas as pessoas. Porém, como o desejo de Deus é que o homem viva eternamente, Deus, por seu amor, por sua misericórdia, Ele planejou o plano da salvação, e neste plano da salvação passa também pela ressurreição do homem, pela superação do poder da morte. A morte não terá mais domínio sobre aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador, e a garantia disso foi a ressurreição de Jesus. A garantia disso foi que Jesus ressuscitou. Então, este fato histórico, esta certeza de que Jesus ressuscitou, também nos dá a certeza de que nós também seremos ressuscitados, que a morte não será o fim de todas as coisas. Então nós temos esse penhor, essa garantia de Jesus. Então a doutrina da ressurreição, embora ela seja mais detalhada e mais enfatizada no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento já fala alguma coisa sobre ressurreição. Nós vamos ver daqui a pouco no tópico 1, algumas ressurreições no Antigo Testamento, mas a gente vê aí Abraão, Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E embora ele, em outro momento, ele tinha dito, depois que o homem morrer, ele poderá tornar a viver. Mas depois ele respondeu, ele deu essa declaração que acreditava, que o Redentor dele vive e que por fim se levantaria sobre a terra. Então, pastor Zé Roberto, no tópico 1 da nossa lição, a gente vê que a doutrina da ressurreição, ela está presente tanto no Antigo Testamento como também no contexto do Novo Testamento. Muito bem, pastor Fábio. Inclusive, aproveitamos aí para fazer uma distinção. Existem algumas pessoas que querem confundir ressurreição com reencarnação, e em alguns casos, assim, em virtude da influência helenista, alguns pensadores cristãos, alguns crentes até, querem negar a realidade da ressurreição. Então, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos para início da aula, aqui nesse primeiro tópico, sobre a doutrina da ressurreição, ressaltando inicialmente que ressurreição não é reencarnação. Existem alguns ensinamentos por aí que dizem que a pessoa morre e aí quando morre ela se desencarna, a sua alma se desencarna, e depois ela vai nascer e vai se encarnar num novo corpo. E há até quem defenda uma doutrina que ensina que Jesus teria morrido, ressuscitado e reencarnado no seu próprio corpo. Então, esse ensinamento não tem base bíblica, não faz parte da doutrina cristã. Na verdade, está muito mais filiado a um pensamento filosófico de orientação grega, helenista. Então, a Bíblia não dá respaldo para a doutrina da reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte a pessoa segue e vai aguardar o julgamento, o juízo. Não há nada que se diga a respeito desse assunto. E também nós vemos, por outro lado, alguns crentes evangélicos, cristãos até, que esquecem da doutrina da ressurreição e falam apenas de morar no céu, vai para o céu, e acha que acaba por aí mesmo. Só que a Bíblia, ela ressalta a doutrina da ressurreição. E isso é importante porque, ao contrário do que algumas pessoas querem defender, que o cristianismo é dualista, que o cristianismo não valoriza a matéria, não valoriza o corpo, o cristianismo bíblico, o que está respaldado nas Escrituras, ele mostra o devido valor do corpo. E a prova disso é que a doutrina da ressurreição, ela é ensinada, ela é exposta ao longo do texto bíblico. Evidentemente, aqui no ponto 1.1, a respeito do contexto do Antigo Testamento, conforme o pastor Fábio já destacou,
nós não temos, assim, digamos, muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento que façam referência à ressurreição. Inclusive, os primeiros 5 livros, o Pentateuco, a gente nota assim, algumas passagens, principalmente no livro do Gênesis, mas que não são passagens muito claras, ainda que apontem para a crença antiga da ressurreição no contexto do judaísmo ou dos hebreus. No entanto, nós temos aqui 3 passagens bíblicas lá no Antigo Testamento que falam, ou que narram evidências de ressurreições. Nós temos aqui primeiro livro de Reis, capítulo 17, que Elias ressuscita o filho da viúva de Serepta. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37, nós encontramos Eliseu, o profeta Eliseu, ressuscitando o filho da sunamita. E um outro caso, lá no segundo livro do Reis, capítulo 13, versículo 21, que é quando um morto é jogado ali na sepultura de Eliseu, estão ali os seus restos mortais, e aquele morto, ao tocar no corpo de Eliseu, nos restos mortais de Eliseu, ele ressuscita. Então, são passagens bíblicas lá nos livros históricos que mostram que a ressurreição é possível. Agora, é preciso também que a gente faça um esclarecimento. Existem ressurreições que acontecem numa dimensão imediata e que algumas pessoas ressuscitam e morrem novamente. É provável que essas pessoas que ressuscitaram, elas tenham morrido novamente. E existe a ressurreição na dimensão escatológica, que nós vamos falar aqui mais adiante. Jesus é a primícia desse tipo de ressurreição, porque ele ressuscitou e ele não morreu mais depois que ressuscitou. De igual modo, todos aqueles que ressuscitarem no futuro, que nós vamos falar isso daqui a pouco, eles também não passarão mais pela morte. Então, é importante que a gente faça esse esclarecimento e deixar bem claro que a ressurreição é uma doutrina bíblica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Evidentemente, pastor Fábio, no Novo Testamento a gente tem mais informações, nós temos textos que confirmam, consolidam, inclusive apontam para essa dimensão escatológica da ressurreição. É verdade, pastor Zé Roberto. Meu querido telespectador, no Antigo Testamento não tem tantas referências assim, como o pastor Zé Roberto já afirmou, mas a gente vê que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Senhor Jeová, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele já dava alguns detalhes a respeito do poder dele sobre a morte, que o diferenciava dos demais deuses. E inclusive a Bíblia registra em Hebreus capítulo 11, versículo 18, que Abraão, quando foi lá para o Monte Moriá e foi sacrificar o seu filho Isaque, o escritor aos Hebreus, já no Novo Testamento, diz que Abraão, ele tinha fé na ressurreição e considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então eles já tinham essa ideia do poder de Deus sobre a morte, sobre a ressurreição, e pelo menos uma referência no Antigo Testamento é muito explícita a respeito desta ressurreição escatológica, na dimensão escatológica, que foi o profeta Daniel. Então o profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, então ele diz: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Então observe que no plano do destino final das pessoas, seja o destino final dos santos para o céu, ou o destino final dos ímpios para o inferno, o corpo ele faz parte desse plano escatológico. O corpo ele vai ressuscitar, mas esse corpo vai passar por uma transformação capaz de viver eternamente no céu ou de ficar eternamente no inferno. Então o corpo vai ressuscitar, passar por essa transformação, e Jesus também ele repetiu, ele ratificou essa declaração de Daniel no Evangelho de João, capítulo 5,
no versículo 28 e 29, então Jesus afirmou: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus também falou nessa dimensão escatológica, e no Novo Testamento nós vemos, tanto no ministério de Jesus quanto no ministério dos apóstolos, casos de ressurreições. Então a maioria deles no ministério de Jesus, a Bíblia revela nos evangelhos que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ela estava doente, mas Jesus não chegou a tempo e ela morreu, e quando chegou lá, Jesus ressuscitou aquela jovem. Jesus também ressuscitou um defunto que estava a caminho, né, do sepultamento, que é o filho da viúva lá da cidade de Naim. Ele também ressuscitou este jovem. Tem uma ressurreição muito evidenciada também nos evangelhos, em João, no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, que era amigo de Jesus. Ele morreu, já fazia 4 dias que estava morto, já cheirava mal o corpo, mas Jesus ressuscitou a Lázaro. E no Novo Testamento a gente vê no ministério dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro ressuscitou Dorcas, essa mulher, a Dorcas, e Paulo também ressuscitou a Eutico, que caíra da janela. Então nós vemos que ressurreições, tanto na dimensão presente da nossa vida terrena, como na dimensão escatológica, e nessa ressurreição terrena que aconteceu tanto no Antigo como no Novo Testamento, as pessoas voltaram a viver, os corpos foram vivificados, mas elas voltaram a morrer novamente. Porém, a ressurreição escatológica que vai acontecer, nós vamos debater daqui a pouco. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o debate. Fique conosco e até já. Muito bem, meu caro telespectador, estamos voltando com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje é a última lição desse trimestre, estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, e desta feita a última lição trata sobre a ressurreição de Jesus. Semana passada nós estudamos a morte, mas Jesus não ficou morto como muitos outros iniciadores religiosos, inclusive algumas pessoas visitam o sepulcro de alguns religiosos, alguns líderes religiosos, e os seus restos mortais estão lá. Mas lá em Jerusalém é um sepulcro próximo ao jardim, ali próximo ao Getsêmani, ao Monte Calvário, no qual está escrito em inglês: ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus é um fato atestado, mas nem todo mundo pensa assim. Alguns estudiosos, até teólogos de vertente liberal, querem negar a historicidade e o fato de Jesus ter ressuscitado literalmente e corporalmente. Inicialmente, alguns teólogos de formação nitidamente liberal, eles negam todo e qualquer tipo de milagre, de sobrenaturalidade na Bíblia. E ao negá-la, eles negam que Jesus tenha ressuscitado. Um ramo da teologia deísta, fundamentado na filosofia deísta, que não acreditava e que não acredita em milagres, diz que a ressurreição de Jesus seria um mito, seria uma história, um conto, não é? Algo que teria sido reproduzido pelos discípulos e que se espalhou como notícia por aquela época, e que inclusive teria sido registrado na Bíblia. Então essa é uma vertente, digamos assim, mais liberal, voltada para o racionalismo. E uma outra vertente de cunho mais existencialista tenta defender que a ressurreição de Jesus é algo que se dá no campo da experiência. E alguns teólogos existencialistas dizem o seguinte: bem, não importa se ele teria ressuscitado literalmente ou literalmente, se ele não ressuscitou literalmente,
O que importa é que ele ressuscitou no meu coração, ele ressuscitou para mim, ele ressuscitou na minha vida. Bem, é tudo isso muito bonito, mas simplesmente não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação ortodoxa, porque, de acordo com o relato, o registro, a narrativa de Lucas, Jesus ressuscitou literalmente e ressuscitou corporalmente. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, né, que tinha antes, porém agora esse corpo estava revestido da imortalidade, não mais sujeito à morte. A gente vê na Bíblia Sagrada, Tiago diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto. E a gente vê em outros casos de ressurreição, relatos, né, dizendo que o espírito voltou ao corpo que estava antes e tal. Inclusive lá no Gênesis, Deus primeiro criou o corpo e depois soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem ele tem uma parte material, né, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é a alma e o espírito, que são duas partes inseparáveis. E quando essa parte imaterial, que é a alma e o espírito, sai do corpo, então acontece a morte. Então morte significa, a morte física, a separação, né, do corpo e a alma e o espírito. Então, e a gente vê na palavra de Deus que a alma e o espírito daquele que é fiel a Deus vai para o paraíso, e a alma e o espírito daquele que não é fiel a Deus vai para o inferno. E no caso quando acontece a ressurreição, o que acontece é que a alma e o espírito volta e reassume o mesmo corpo, né, que tinha antes, o mesmo corpo que tinha antes. Então Jesus, a ressurreição dele foi física e literal. Inclusive Jesus, quando apareceu aos discípulos depois da morte, eles pensavam que estava vendo um fantasma. Então, a ressurreição de Jesus não foi aparições aí, uma imagem, uma força, uma energia, uma visão, não. Jesus apareceu de carne e osso. Jesus, depois que ressuscitou, inclusive Jesus disse a eles, é interessante que o relato de Lucas, no capítulo 24, diz que os discípulos pensavam que era um fantasma, e Jesus fez questão de provar para eles que ele não era um fantasma, não era uma imagem, não era uma visão. Então Jesus disse, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então é um corpo tangível que podia tocar, né? Então foi um evento físico, a ressurreição de Jesus, ressurreição corporal, um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado. A sua alma e o seu espírito voltou ao corpo e ali foi vivificado. Então, apesar de transformado, Cristo ressuscitou com o mesmo corpo físico que fora sepultado. Assim também como os demais casos de relatos de ressurreições ocorridas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a pessoa quando ressuscitou, voltou com o mesmo corpo que tinha antes. Agora tem um diferencial da ressurreição de Jesus para todas as demais ressurreições registradas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Qual é o diferencial? É que esse corpo físico dessas pessoas que morreram e ressuscitaram, que ressuscitaram com um corpo físico mortal, ainda mortal, e provaram a morte e morreram de novo, e até hoje não ressuscitaram. Lázaro, por exemplo, quando ressuscitou com o mesmo corpo que tinha antes, mas depois morreu de novo. Do mesmo jeito foi Dorcas, Eutico, o filho da viúva lá da cidade de Naim, a filha de Jairo, e eles voltaram a morrer. Porém, Jesus é diferente, como Paulo disse, né? Cristo é as primícias. Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar de uma forma diferente. Ele ressuscitou com esse corpo físico tangível, que pode tocar, etc., mas não mais sujeito à morte, não mais tendo poder sobre a morte. Lembre-se que a morte, ele entrou no mundo, entrou na humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, como consequência do pecado.
Jesus ele veio e ofereceu a Deus o sacrifício perfeito, a expiação pelo pecado de toda a humanidade, e a sua ressurreição é a garantia de que ele tem poder sobre a morte e que através desta ressurreição dele garante também para nós a nossa ressurreição, a ressurreição de todos aqueles que aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é muito importante, pastor Zé Roberto, a gente entender, mostrar para os nossos alunos e defender a literalidade da ressurreição de Jesus, porque às vezes tem pessoas que querem misturar as coisas e confundir, não importa se foi... Às vezes tem pessoas que querem separar o Jesus da fé dos crentes do Jesus histórico. Não é possível, meu querido telespectador, separar as coisas. A nossa fé, ela não pode ser separada da nossa vida, da nossa praxis diária. Então, tudo está ligado intrinsecamente. Então, não existe dois Jesus. Um Jesus da fé, um Jesus da cabeça dos discípulos e outro real. Não, é o mesmo Jesus que bate perfeitamente. Isso mesmo, pastor Fábio. E é importante a gente ressaltar que a ressurreição de Cristo e o fato dela ter sido literal, de ter sido corporal, histórica, isso nos dá um valor primordial para a fé cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes lá de Corinto, que era uma comunidade que não via a ressurreição com bons olhos, porque a comunidade grega, a filosofia helenista, eles tinham o corpo como algo de menor importância. E eles, inclusive, achavam que Jesus não precisava ter se encarnado, até aqueles que defendiam que Jesus era uma espécie de espírito sem corpo, e quando Jesus teria morrido, ressuscitado, teria ressuscitado um espírito, não teria ressuscitado no corpo. E Paulo defende não apenas que Jesus ressuscitou corporalmente, e para mostrar o valor do corpo, mas Jesus também antecipa, como o pastor Fábio já disse, ele é as primícias, ele é o primeiro a ressuscitar e a apontar para a ressurreição de tantos outros que ressuscitarão no futuro, todos aqueles que acreditam na morte substitutiva, na morte vicária de Jesus. Em relação a isso, Paulo diz nesta epístola, na 1 Coríntios capítulo 15, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, Paulo aqui enfatiza que a ressurreição de Jesus foi real e que todos aqueles que acreditam em Jesus devem ter a esperança na ressurreição. Então, aqueles que partiram para estar com Cristo, um dia ressuscitarão. E aí, retomando o texto lá de Daniel, no capítulo 12, alguns ressuscitarão para o gozo eterno e outros para a vergonha eterna. Mas fato é, biblicamente, que todos ressuscitarão. Uma coisa interessante, pastor Zé Roberto, os gregos eles não davam muita atenção e importância a essa questão da ressurreição, como você já falou, eles achavam que a matéria, o corpo era inerentemente má, e então achavam que não seria nenhuma virtude isso aí, a ressurreição. E entre os judeus havia aquela polêmica entre fariseus e saduceus. Os judeus estavam divididos porque os fariseus acreditavam que tinha ressurreição, que existia ressurreição, acreditavam na existência do mundo espiritual, porém, os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na existência do mundo espiritual. Então, havia essa divergência entre eles, mas, por exemplo, aquela família lá de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, eles acreditavam numa ressurreição escatológica. Quando Jesus disse a Marta, olha, eu vou
da vida, ressuscitar Lázaro. Lázaro há de ressuscitar, e ela diz, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela já fez referência ali ao que Daniel tinha falado em Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, alguns acreditavam que ia haver ressurreição, numa dimensão escatológica, mas outros não acreditavam em nada. Mas uma coisa importante que a gente vê no Novo Testamento, tanto nos Evangelhos como em Atos, os casos de ressurreições que aconteceu aqui no ministério de Jesus, pelo menos 4 aqui, 3 ressurreições a gente já apontou, a ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva lá de Naim, a ressurreição de Lázaro, aí Paulo também realizando ali aquele milagre de ressurreição de Eutico, que caiu da janela, e Pedro, né, da ressurreição de Tabita, ou Dorcas. Isso já é um vislumbre para mostrar para o povo que Deus tem poder sobre a morte, que a morte não é maior do que Deus, porque as religiões pagãs todo esbarrava na morte. Por mais que os homens idolatrem e adorem outros homens, mas chegava o dia deles morrerem, se acabava tudo, e aí? Mas no caso de Cristo, não. Ele ressuscitou, uma ressurreição literal, uma ressurreição corporal, e isso, meu querido telespectador, nos enche de esperança. Isso é confortante para nós, esperança para o presente, esperança para o futuro e, acima de tudo, a suficiente certeza que o nosso Senhor estará conosco para sempre. Então, esta bênção aí, a natureza da ressurreição de Jesus foi literal e corporal. Bom, já chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para debater o terceiro ponto da nossa lição, evidências da ressurreição de Jesus. Até já. Amados irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, você está ligado no canal 38 da TV AD Mossoró, e este programa é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical e do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró. A lição de hoje trata da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, já vimos aqui a natureza da ressurreição de Jesus, foi uma ressurreição literal, uma ressurreição corporal. Já vimos que a Bíblia fala de ressurreição tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. E agora nós vamos, no tópico 3 da nossa lição, falar sobre as evidências da ressurreição de Jesus. Nós vemos várias evidências diretas e indiretas de que Jesus ressuscitou. Lucas, como um historiador muito meticuloso, muito cuidadoso e detalhista, ele se preocupou em narrar muitos fatos, muitos detalhes da vida de Cristo. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala a respeito de Jesus, que depois de ter padecido, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. É muito importante esse relato aqui de Lucas, porque a ressurreição de Jesus não foi uma coisa assim, o túmulo apareceu vazio, mas cadê Jesus? Cadê Jesus? Tem aí na prática criminalista, por exemplo, quando diz assim, fulano morreu, mas cadê o corpo? E é difícil você ter um caso da justiça reconhecer a morte de alguém se não aparecer o corpo. E aí tem aquela história, Jesus ressuscitou, mas cadê ele? Se ressuscitou, cadê ele? Que eu não estou vendo. Ele apareceu por aqui, ele voltou para contar a história, e pode surgir, isso aí, mas Jesus ele ressuscitou e não foi embora para o céu sem dar nenhuma satisfação aos seus discípulos, não.
Muito pelo contrário, a Bíblia diz aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também narra diversas aparições de Jesus após a ressurreição, são evidências diretas, e Lucas disse, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, e ainda viveu com os discípulos aqui na terra durante 40 dias, para tirar todas as dúvidas, para não deixar nenhuma dúvida de que era ele mesmo e de que não era um fantasma. E por falar em fantasma, é interessante, Lucas narra aqui em capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 36 em diante, que Jesus se apresentou no meio dos discípulos e disse, Pai, seja convosco. E os discípulos ficaram espantados. Os discípulos ficaram espantados, porque até agora eles tinham ouvido relatos de pessoas que Jesus ressuscitou, relatos do Antigo Testamento, de que pessoas que foram ressuscitadas pelo poder de Deus, mas aqui o próprio morto foi quem ressuscitou. O poder era do próprio morto, que era Jesus. Então eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Interessante que Jesus disse que ia ressuscitar, mas eles não acreditaram a princípio, e quando Jesus se apresentou no meio deles, eles ficaram com medo, achando que estava tendo uma visão, um espírito, e Jesus disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vedes, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, Jesus mostrou o seu corpo, as mãos e os pés, e eles ainda ficaram com dificuldade de acreditar, como diz aqui no versículo 41, e Jesus se preocupou tanto em provar que era ele mesmo, que disse assim, vocês têm aí alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. Então nós vemos aqui que Jesus comeu peixe, comeu mel e mostrou aos discípulos que era ele mesmo. Inclusive Tomé, pastor Zé Roberto, também não estava crendo, e ele disse, olha Tomé, então coloca sua mão aqui no meu lado, onde a espada traspassou. Então Jesus ele se preocupou de aparecer a várias pessoas e provar, porque isso era determinante. Se os apóstolos não tivessem a certeza, se ficasse qualquer duvidazinha da ressurreição de Jesus, os apóstolos não teriam feito o que fez, o efeito da ressurreição de Jesus não teria sido o mesmo. Então Jesus fez questão de tirar toda e qualquer dúvida e de aparecer vivo com muitas e infalíveis provas. É isso mesmo. Inclusive, esse relato aí do pastor Fábio, numa semana, Jesus aparece para os seus discípulos e Tomé não está presente. E depois os discípulos começam a reportar e a dizer, olha, Jesus ressuscitou, ele esteve no nosso meio. E Tomé não acreditou. Tomé, inclusive, é reconhecido na tradição cristã, por causa desse fato, como um incrédulo, o descrente. E uma semana depois, Jesus aparece para os discípulos novamente, e ali Tomé no meio deles, e ele se revela e diz, olha Tomé, coloque a tua mão aqui, no lado onde o soldado havia perfurado o corpo de Jesus, toque aqui nas minhas marcas da cruz. Então, Jesus de fato teve esse cuidado de mostrar evidências, comprovações, porque aquelas primeiras testemunhas ali seriam as testemunhas oculares que iriam reportar, iriam registrar, narrar os evangelhos, que iriam propagar essa mensagem, mas esse mesmo Jesus disse também a Tomé, olha Tomé, você é bem-aventurado porque você viu e você creu, mas muito mais bem-aventurados serão aqueles que não me viram e que mesmo assim crerão. Então nós aqui somos bem-aventurados porque cremos nessa mensagem, que é a mensagem dos primeiros apóstolos dos evangelhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. As evidências são provas e nós, os crentes,
dependemos da fé e do testemunho das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, nós hoje não teríamos, hipoteticamente, como provar cientificamente, digamos assim, que Jesus teria ressuscitado. Mas nós temos evidências históricas. Uma prova material a gente não tem. Não tem, mas existem evidências históricas que podem reforçar, principalmente a mente daquelas pessoas mais céticas, mais incrédulas, em relação à ressurreição de Cristo. Inclusive, existem vários autores que dão testemunho, pessoas que tentaram desaprovar ou desacreditar a ressurreição de Cristo, depois de investigarem, acabaram se convertendo à fé cristã. Uma das pessoas mais famosas, que escreveu muitos livros a respeito da ressurreição de Cristo, é um teólogo americano chamado Josh McDowell, inclusive esteve no Brasil recentemente, e ele escreveu vários livros. Ele era ateu e ele tentou provar que Jesus não teria ressuscitado e começou a levantar algumas evidências contrárias, negando a ressurreição de Cristo. E, para surpresa dele mesmo, hoje ele diz isso no testemunho, nos livros, ele acabou se convertendo à fé cristã. Por quê? Nós temos evidências, o primeiro ponto aqui, evidências diretas e internas na própria Bíblia, no próprio texto bíblico. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são evangelhos, que todos eles falam que Jesus ressuscitou. Nós temos as epístolas de Paulo, e Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Ele apareceu a várias pessoas, apareceu inicialmente às mulheres, né? E todas essas pessoas testemunharam naqueles primeiros anos da fé cristã a respeito da ressurreição de Jesus, e nenhum deles foi contradito, ninguém questionou, ninguém escreveu. Até hoje, arqueologicamente, historicamente, a gente não tem nenhum tratado de alguém dizendo: olha, foi um engodo, foi um embuste, uma invenção dos discípulos. Não. Tudo isso mostra que aquilo que foi registrado na Bíblia, de fato, aconteceu. Ninguém conseguiu provar o contrário. Isso, inclusive, pastor Fábio, nós temos até a situação de que lá em Mateus capítulo 28, depois que Jesus ressuscita, inicialmente o Império Romano colocou guardas no túmulo para que, se Jesus ressuscitasse, ou melhor, se os discípulos roubassem o corpo, eles pudessem atestar: olha, eles roubaram lá o corpo de Jesus. Só que a guarda estava lá e o corpo desapareceu, porque Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, aí as próprias autoridades vão ter que inventar uma história, dizer: não, olha, eles dormiram, os soldados dormiram e eles foram lá e roubaram o corpo. E como é que pode acontecer uma situação dessa se os soldados daquela época teriam que ser penalizados por uma situação desse tipo? Então, essa própria invenção e tentativa de negar já é muito antiga. Além disso, nós temos aquilo que é chamado, aí no segundo ponto, de evidências indiretas ou evidências externas. Que evidências seriam essas? Nós vemos pelo testemunho dos discípulos que eles de fato viram Jesus ressuscitado. Ninguém, olha, alguém pode mentir, mas dificilmente alguém vai dar a vida por uma mentira, pastor Fábio. Dificilmente. Quando você chama alguém, olha, me diga uma coisa: esse homem ressuscitou. Pois olha, se você estiver mentindo, você vai morrer. Então ele não ressuscitou, não. Então, isso aí seria uma evidência externa que iria contrária à fé cristã, se os discípulos tivessem negado a ressurreição de Jesus diante da ameaça da morte. Mas o que nós vemos é que justamente eles foram até o final e todos eles morreram, alguns deles de morte assim, hediondas. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé teria sido alvejado por uma flecha, outros teriam sido arrastados em via pública, e todos eles morreram, esses discípulos que viram Jesus ressurreto, porque atestaram e pregaram. Está lá em Atos capítulo 4, por exemplo, dizendo: olha, ele ressuscitou e nós somos testemunhas. E por causa disso eles entregaram a vida. Então, pastor Fábio, é uma prova externa, é uma evidência indireta de que Jesus de fato ressuscitou. E a ressurreição era um dos principais tópicos dos sermões, um dos principais assuntos dos sermões dos apóstolos, dos primeiros crentes na igreja primitiva. Eles pregavam a respeito de Cristo, vários aspectos
da vida de Jesus, mas uma das coisas que mais eles enfatizavam era a ressurreição de Jesus. Então, eles deram a vida por isso, eles se sacrificaram, eles se arriscaram muito e, de fato, chegaram todos a serem martirizados pelo Evangelho. Eles morreram por Cristo e somente pessoas realmente convictas, que realmente tinham certezas do que estavam falando, eram capazes de passar por tudo isso. Paulo, quando ele fala no capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse que ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí ele diz que ele foi visto por Pedro, depois foi visto pelos 12, depois por mais de 500 irmãos, depois apareceu a Tiago, irmão de Jesus, e depois ele apareceu a mim também. Então, não há dúvidas, as evidências são muito fortes, tanto evidências diretas no texto bíblico, como evidências indiretas. Então, nós estamos no final desse terceiro bloco, vamos fazer mais um intervalo, e daqui a pouco a gente retorna para o quarto e último bloco da nossa aula de hoje, do nosso programa. Falaremos a respeito do propósito da ressurreição de Jesus. Até já. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, meu irmão, minha irmã, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje é a última lição deste trimestre, na qual nós estamos estudando a respeito da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. E o quarto ponto desta lição diz respeito ao propósito da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e a pergunta seria, para quê? Nós estudamos na semana passada que Jesus morreu e quando ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele foi o Cordeiro Pascal, remetendo lá às práticas ritualistas e religiosas do povo judeu. Um cordeiro era imolado sem defeito, o seu sangue era derramado e ali Deus considerava que o derramamento daquele sangue, daquele animal, já estaria apontando para o sangue de Jesus. E quando Jesus morreu, ele estava morrendo ali, levando à morte de todos aqueles que creem nele, o pecado de todos aqueles que nele creem. No entanto, algo importante aqui da gente destacar é que Jesus foi também o sacerdote, o sumo sacerdote. E essa é uma mensagem que o autor da Epístola aos Hebreus, ele retoma em várias passagens da sua epístola, mostrando que Jesus é o sumo sacerdote. Então, ao mesmo tempo em que ele foi o cordeiro que se sacrificou, ele também foi o sacerdote que apresentou o sacrifício. E uma das marcas ou provas de que Deus havia recebido aquele sacrifício, aquele sangue que havia sido derramado, aquele animal que havia sido imolado, era quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo Lugar. Todo o povo celebrava, glorificava a Deus, porque os seus pecados haviam sido expiados e ali há uma demonstração de que o sacerdote havia cumprido a sua missão. Por analogia, Jesus como sacerdote, a sua ressurreição é uma demonstração vívida, nítida, bíblica, de que Deus aceitou o sacrifício dele na cruz do Calvário. E esse é o significado, primeiro ponto aí, salvação e justificação. A ressurreição de Jesus é uma comprovação de que Deus aceitou o sacrifício e de que agora as pessoas que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados e têm vida eterna através do seu sangue, pastor Fábio. É isso aí, pastor Zé Roberto. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 4, versículo 25, que ele morreu, mas que ressuscitou para a nossa justificação, e também a sua ressurreição também nos garante a redenção do nosso corpo. Lembre-se, meu amado irmão, amigo, que o corpo ele faz parte também do plano escatológico futuro. Agora, antes do arrebatamento da igreja, antes da ressurreição final dos mortos, quando uma pessoa morre, o corpo fica aqui na terra
e vai para a eternidade apenas a alma e o espírito, mas a Bíblia diz que vai haver a ressurreição de justos e de ímpios, e que a alma e o espírito de todo mundo, de todas as pessoas que estão na eternidade, vai voltar e reassumir o corpo que tinha antes, para depois passar por uma mudança, um processo de imortalidade, para viver eternamente no céu com Deus, ou ficar eternamente no inferno. Então o corpo ele faz parte deste plano, e no caso nosso, dos cristãos, dos crentes, dos seguidores de Cristo, aqueles que são fiéis a Deus, a ressurreição de Jesus é uma garantia da redenção do nosso corpo. Inclusive Paulo, dizendo lá aos Filipenses, diz que nós teremos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo lá no céu. Então Paulo, aqui no capítulo da ressurreição, que é o capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz no versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então haverá a redenção do corpo, haverá a glorificação do corpo, e tudo isso é garantido pela nossa pela ressurreição de Jesus. Foi Ele que garantiu isso, que nos deu a certeza da vida eterna e da vida eterna com Cristo nos céus. É isso mesmo, pastor Fábio. E é importante a gente ressaltar essa dimensão da redenção do corpo, porque nós, os cristãos, acreditamos que a vida cristã ela é vivida no corpo, ela é vivida na carne, não na carne enquanto natureza pecaminosa, mas na carne no sentido de que nós estamos no nosso corpo. O corpo é templo, morada do Espírito Santo, e há uma, digamos assim, uma teologia do corpo no Antigo Testamento. E essa teologia do corpo, ela parte do fato de que o próprio Jesus, Deus se fez gente, se fez carne através de Cristo, o Verbo se fez carne. Nós vivemos na carne, estamos no corpo, e tanto Jesus quando morreu, como nós os cristãos quando morremos, nós iremos ressuscitar. E essa é uma demonstração de que o corpo não é descartado. Infelizmente, nós aproveitamos aqui para chamar a atenção de algumas pessoas que acham que tem que mortificar o corpo e pensam que o corpo é esse corpo físico. Mas a mortificação do corpo, da carne, quando a Bíblia fala no Novo Testamento, diz respeito a mortificar a natureza carnal, a natureza pecaminosa. O nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele deve ser cuidado, ele deve ser bem tratado. E também nós devemos saber que no dia em que a trombeta soar, a primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, no dia em que a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição é algo que está registrado no Novo Testamento, está registrado nas Escrituras, e essa é a grande esperança da igreja, é a esperança de todo cristão. Nós sabemos que a morte não é o fim de todas as coisas. Nós temos a profunda convicção, com base na mensagem evangélica, da mensagem dos evangelhos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. É maravilhoso nós sabermos que nós podemos ter essa esperança, principalmente nos dias atuais, em que muita gente, pastor Fábio, tem negado essa dimensão e vivido restrito a essa dimensão temporal e a essa vida. Pois é, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele falou: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meu querido irmão e amigo, telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, na ressurreição, Jesus derrotou a morte de forma que não precisamos mais
temer a morte. Então, inclusive, ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, esse cântico da vitória aqui sobre a morte, onde Paulo registra, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória sobre a morte nos é garantida por meio de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte, e todos aqueles que creem em Cristo também vencerão a morte. Ele vai passar da morte para a vida, como Jesus falou, né? Eu sou a ressurreição da vida, a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, pastor Zé Roberto, um bom tema esse da ressurreição de Jesus, para a gente encerrar esse estudo sobre Cristo ao longo desses 3 meses. Hoje é a lição 13, a última lição, e assim hoje, com o assunto da ressurreição, a gente conclui esse assunto a respeito de Jesus, o homem perfeito. Se a gente tivesse estudado todas as 12 lições, tudo que a gente estudou a respeito de Jesus, e não tivesse estudado a respeito da ressurreição, ficaria incompleto. Mas graças a Deus que fomos abençoados com ricas lições ao longo desses 3 meses. E findando um trimestre, começando outro, não é isso? Eu quero aproveitar aqui, inicialmente, ainda convidar você para participar do encerramento deste trimestre lá na sua congregação. Certamente a sua igreja fará uma aula bem dinâmica para encerrar o trimestre. Então, o debate continua, você, toda a sua família, são convidados a participarem da Escola Bíblica Dominical em uma das nossas congregações da Assembleia de Deus, a partir das 9 horas da manhã. E como o pastor Fábio disse, nós estamos concluindo o trimestre e vamos iniciar um próximo, se o Senhor nosso Deus permitir, na próxima semana. Nós estaremos estudando, ao longo do próximo trimestre, a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Então, as cartas pastorais foram algumas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu para alguns pastores, notadamente Timóteo e Tito. Então, entre as epístolas de Paulo, nós temos a primeira epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo e a epístola de Paulo a Tito. Então, essas 3 epístolas ou cartas serão estudadas ao longo do próximo trimestre, num total de 13 lições. Eu e o pastor Fábio vamos ler aqui os tópicos ou os temas das próximas 13 lições, e já queremos aí antecipar e pedir para que você providencie a sua revista aí na sua congregação com o responsável da Escola Bíblica Dominical, e você vai adquirir a sua revista lá na sua igreja. Então, muito bem, acompanhe na sua tela quais serão as 13 lições que serão estudadas ao longo do próximo trimestre. A lição de número 1 terá como título Uma mensagem à igreja local e à liderança. A lição 2 tem como título O Evangelho da Graça. A lição 3, Oração e recomendação às mulheres cristãs. Lição 4, Pastores e diáconos. Lição 5, Apostasia, fidelidade e diligência no ministério. Lição 6, Conselhos gerais. E a lição 7, Eu sei em quem tenho crido. Lição 8, Aprovados por Deus em Cristo Jesus. E a lição 9, A corrupção dos últimos dias. Lição 10, O líder diante da chegada da morte. E a lição 11, A organização de uma igreja local. Lição 12, Exortações gerais. E a última lição, a lição de número 13, terá por título A manifestação da graça da salvação. Muito bem, adquira aí a sua revista e continue nos acompanhando ao longo do nosso programa, aqui no canal 38, através do YouTube, e certamente isso aí ajudará, reforçará as suas aulas lá na Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Pastor Fábio, nossa saudação final aos nossos telespectadores. Muito bem, meu querido irmão e amigo, chegamos ao final do nosso programa Escola Bíblica Dominical em Debate de hoje. Foi uma alegria, foi um prazer, 3 meses de muito aprendizado a respeito de Jesus, o homem perfeito,
E no próximo domingo, não deixe de ir à escola dominical da sua congregação, adquira a sua revista. Se você ainda não é matriculado, se matricule na escola bíblica dominical, participe, frequente assiduamente a sua classe de escola dominical e com certeza serás muito abençoado com estudos maravilhosos da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. Até o próximo programa.